Elliot Morris, um homem rude e multimilionário, acreditava que o dinheiro podia comprar qualquer coisa. Ele decidiu demolir a casa de um homem pobre e velho para construir um shopping center. Mais tarde, quando foi visitar as ruínas da demolição e ver o local com seus próprios olhos, ele encontrou uma foto sua de infância entre os escombros e seu coração quase parou. Naquele fatídico julho do ano de 2021, o magnata imobiliário Elliot Morris tinha a sede de suas empresas na cidade de Tampa Bay, no estado americano da Flórida. Elliot era famoso entre seus funcionários por ser um homem capaz de tudo para conquistar o que queria. Ele fazia questão de passar seus ensinamentos para os jovens do escritório durante reuniões, dizendo em alto e bom som que o segredo que o fez se tornar um homem de negócio de sucesso foi sempre ter priorizado a realização de seus próprios sonhos, mesmo que isso significasse destruir os sonhos de seus concorrentes. Enquanto alguns choram, outros têm a conta bancária cheia, ele dizia às gargalhadas, para deleite dos funcionários mais bajuladores. Elliot começou a alimentar essa ambição quando ainda era muito jovem. Assim que se formou no curso de economia da famosa e bem conceituada Faculdade de Harvard, ele trilhou seus primeiros caminhos no mercado financeiro, onde ganhou muito dinheiro com um escândalo imobiliário e a quebra da Bolsa Americana no ano de 2008. Desde então, Elliot saiu colecionando imóveis e propriedades de pessoas que estavam à beira do desespero, sempre pechinchando centavo a centavo, comprando terrenos com valores bem abaixo do esperado, mas que eram a única salvação de pessoas falidas. E assim, aumentou seu império e sua fome por dinheiro. Assim que se instalou na Flórida, Elliot começou a sonhar com o que seria o mais ambicioso empreendimento de seu escritório, a construção de um luxuoso shopping center. No computador, todo o projeto já estava pronto, mas antes de partir para a fase inicial de construções, ele precisava encontrar o cenário perfeito. Durante sua caça, seus olhos caíram sobre dois grandes terrenos que pareciam ideais para o projeto. Mas havia um porém. Exatamente entre um terreno e outro, a simples casa de um idoso chamado Joe Brook estava erguida. Joe era um simples aposentado que estava cheio de hipotecas para pagar. Hipotecas essas que pertenciam ao fundo que Elliot era o presidente. Os olhos do jovem milionário brilharam com a oportunidade, e Elliot ficou totalmente obcecado com o local onde ficavam as propriedades do velho Joe. Não apenas porque aquele local representava um bom ponto para alavancar seus negócios, mas especialmente porque Elliot tinha crescido naquele mesmo bairro e as lembranças de sua infância difícil ainda estavam vivas. Um dia serei rico e dono de tudo isso, mamãe, e honrarei o nome de nossa família. Elliot se lembrava todos os dias dessa promessa, e isso só reforçava cada vez mais a decisão de construir seu novo shopping ali. Então Elliot decidiu exercer seu direito de compra e derrubar a casa do pobre homem para liberar o terreno. Essa manobra era possível, já que a empresa de Elliot funcionava se apresentando como verdadeiros salvadores para as pessoas que estavam endividadas e cheias de empréstimos atrasados. Assim, eles recompravam as dívidas dessas pessoas que inocentemente colocavam suas casas em garantia. Como os juros eram muito altos e a maioria das pessoas não conseguia honrar seus compromissos, Elliot acionava a cláusula onde ele indenizava suas vítimas com uma quantia simbólica e assim se tornava dono de suas casas por um valor muito inferior ao que elas realmente valiam. Quando o idoso Joe tentou se opor a isso e procurou a defensoria pública, lhe foi dito que nada podia ser feito, já que Elliot estava amparado pelo contrato de hipoteca e pela lei americana. Elliot o viu como nada mais do que um espinho em seu caminho, do qual era fácil se livrar. Por favor, eu imploro, não tenho ninguém, e esta casa é a única lembrança preciosa que tenho da minha falecida esposa. Joe implorou a Elliot, já que estava à porta com seus homens e um bando de advogados. Você não pode me tirar desse lugar. Quanto tempo acham que vou sobreviver com essa mixaria que estão pagando pela minha casa? Na idade em que eu estou, cedo ou tarde vou acabar me tornando um sem-teto. Elliot ainda escutou o idoso Joe contar que aquele terreno foi um presente de casamento dado por seu sogro, para que ele e sua falecida esposa pudessem levantar sua primeira moradia. O sogro de Joe foi um antigo ex-prefeito da cidade que conseguiu ao casal todas as facilidades de subsídios e financiamentos na época. Mesmo assim, com o passar dos anos, as contas do casal continuaram se acumulando até que o pior aconteceu. A esposa de Elliot adoeceu e o terreno precisou ser hipotecado para que eles conseguissem pagar seu tratamento e comprar os remédios necessários. Mas Elliot sequer deu ouvidos aos apelos do pobre homem. Olha aqui, velho, eu e o novo prefeito estamos alinhados. Tudo o que ele mais quer é ver este shopping de pé antes das próximas eleições. Ele está do meu lado. Assim sendo, vou derrubar essa coisa que você chama de casa em 2 semanas. Tudo que você tem são 14 dias para juntar suas tralhas e sair com o dinheiro que eu vou te pagar como compensação. Está claro? O idoso ficou atordoado diante do empresário.
empresário. Ele se recusou a aceitar 1 centavo sequer em troca de sua casa, mas não encontrou palavras e argumentos contra o poderoso homem. Quando se tratava de negócios, Elliot Morris era um homem prático e implacável. Assim, ele se afastou do idoso e virou para trás uma última vez. 2 semanas e estaria aqui de volta, mas dessa vez com escavadeiras. Acredite, eu não sou um homem de 2 palavras. Joe ouviu a voz firme do milionário do lado de fora. Conforme os dias se passavam, o desespero do idoso Joe aumentava. Ele não tinha a quem recorrer. Sua esposa e sogro, o ex-prefeito, já tinham partido dessa vida. Em uma tentativa de tocar o coração do frio milionário, Joe sentou-se em uma velha mesa e começou a escrever uma carta, como um último recurso. Caro senhor Elliot Morris, quero explicar os motivos pelos quais não posso aceitar seu dinheiro. Cada parede, cada tijolo dessa casa que eu construí com minhas próprias mãos carregam as memórias do grande amor da minha vida. Tudo que o senhor deseja demolir para construir um shopping center tem um significado em minha simples história. Foi aqui que eu e minha esposa sonhamos ver nossas filhas correndo pelo jardim, até descobrirmos que eu não tinha essa capacidade genética. Você construiu seu império ao longo dos anos. Eu construí um lar cheio de memórias. A pedido de minha esposa Claire, suas cinzas foram espalhadas por esse terreno, o local em que ela mais foi feliz em vida. Prometi a ela que manteria essa casa até o meu último suspiro, quando finalmente ela seria doada para tornar-se um orfanato, um lar em que crianças possam correr pelo jardim. Por favor, reconsidere seu projeto e nos permita realizar esse sonho. Assinado, Joe Brook. Assim que pôs a carta no correio, Joe caminhou pelo bairro em busca de apoio. Ele bateu de porta em porta na tentativa de iniciar um abaixo-assinado. A princípio, as pessoas não entendiam exatamente o que ele queria, e quando percebiam que o idoso estava tentando impedir a construção do shopping no local, o chamaram de louco e riram de deboche. Foi nesse instante que ele descobriu que seus vizinhos não eram apenas distantes dele, mas a maioria estava bem ansiosa com a inauguração do shopping. Afinal, o luxuoso empreendimento valorizaria toda a região, incluindo os imóveis. As 2 semanas passaram como um pesadelo para o pobre idoso, que passou a tomar tranquilizantes para dormir. Ele esperava que sua carta fizesse algum efeito, ou algo acontecesse e mudasse a opinião do rico homem, como um milagre. Por isso, ele nunca arrumou suas coisas ou preparou qualquer tipo de mudança, mas antes que ele percebesse, o dia da demolição havia chegado. Joe sequer conseguiu tocar em seu café naquela manhã. Ele acordou bem cedo e ficou olhando pela janela, como se uma guerra estivesse para começar bem na porta da sua casa. Pouco a pouco, a equipe de Elliot começou a chegar. Escavadeiras, tratores, uma dezena de homens uniformizados que apenas aguardavam a ordem para derrubarem tudo ao redor. Por favor, eu te peço, não destruam minha casa! O velho Joe implorou a Elliot e seus homens, que sem qualquer compaixão continuaram a bater a porta, exibindo um maquinário pesado que seria usado para derrubar as primeiras paredes da humilde casa. Eu não disse pra você arrumar suas coisas? Elliot retrucou. Não é mais problema meu. Aqui, pega este cheque e vai embora. Não tenho tempo pra ouvir ou ler suas velhas histórias bobas. Elliot voltou ao seu carro de luxo e pegou um celular. Não demorou muito para que um oficial de justiça surgisse no horizonte, com a cópia do mandato que reforçava o direito do empresário em adquirir o imóvel, utilizando inclusive equipamentos de demolição. Ele ordenou que um de seus homens levasse o velho Joe para bem longe dali, e em seguida tentou entregar o cheque referente à casa, mas mesmo assim, o idoso se recusou a aceitá-lo. Antes de sair, o velho Joe encarou Elliot com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Você mudou muito, meu jovem. O dinheiro o cegou e arruinou sua alma. Você não pode comprar tudo com dinheiro." "Que besteira é essa que você está dizendo? Tirem esse velho daqui", ordenou Elliot. Elliot minimizou as palavras de Joe como se elas não significassem nada, e em seguida caminhou mais um pouco para ver a casa sendo demolida. Joe não aceitou entrar no carro do funcionário de Elliot. Ao invés disso, ele subiu a rua a pé e viu o primeiro golpe de marreta começar a destruir a casa onde viveu os melhores anos de sua vida. A essa altura, o idoso já não conseguia segurar as lágrimas. Enquanto os tijolos, madeiras e telhas caíam ao chão, a sensação de mais um sucesso em seus empreendimentos encheu o coração do milionário. Ver cada parte daquela casa se desprendendo e caindo ao chão significava que ele dava novos passos para realizar o seu sonho e cumprir a promessa que havia feito à sua mãe quando ainda era uma criança. Logo, ele se tornaria praticamente o dono daquela região. "Volto daqui a pouco. Continue trabalhando e não toque em nada até eu chegar", disse ele, passando pela casa empoeirada que logo se tornaria meras ruínas. Horas depois, ele voltou ao local demolido e ficou encarando os entulhos. "Por que tanto drama por conta de tralhas dessa categoria?" o empresário exclamou enquanto caminhava sobre os tijolos quebrados. Quando já se preparava para ir embora, Elliot acabou tropeçando em um resto de mobília e notou que seu sapato havia se rasgado. Ele encontrou pedaços de vidro quebrado de um porta-retratos. Ele se abaixou e foi então que olhou para uma foto que o fez engasgar e o deixou completamente em choque. "Mãe, isso não é
possível. O que isso está fazendo aqui? Ele disse, tirando mais um pouco de poeira da fotografia antiga no porta-retratos quebrado. Elliot foi até o carro e lá confirmou que era mesmo uma foto de sua mãe com um bebê no colo. Sou eu, ele exclamou novamente. Mas o que nossa foto estava fazendo na casa deste velho? Ele ligou imediatamente para o advogado e descobriu o nome do hotel de beira de estrada onde Joe tinha se hospedado. Elliot acelerou seu carro de luxo e se dirigiu o mais rápido que pôde para encarar aquele idoso outra vez. Joe estava em seu quarto de hotel ainda atordoado com o que tinha acontecido nas últimas semanas. De repente, ele ouviu batidas violentas à porta de seu quarto e foi ver o que estava acontecendo. Ao abrir a porta, o idoso se deparou mais uma vez com um homem que tinha transformado a sua vida em um verdadeiro inferno. Você? Por que você veio aqui? Ainda não está feliz? O velho chorou ao ver o jovem investidor. O que mais você veio destruir? Joe se recusou a olhar para Elliot, que segurou sua mão e mostrou a foto que havia recuperado das ruínas demolidas. Um homem de negócios estava agitado e furioso. Como você conseguiu a foto da minha mãe? Ele perguntou. Sou eu com ela aqui. Você conhece minha mãe? Qual é a sua relação com ela? Elliot sabia que sua mãe era mãe solteira e encontrar a foto dela na casa de Joe levantou muitas questões em sua mente. Diga-me, como você conhece minha mãe? Joe permaneceu em silêncio por alguns segundos, fazendo o coração de Elliot quase sair pela boca. Quando o idoso finalmente falou, revelou algo que Elliot nunca poderia imaginar. 30 anos atrás, Claire, a esposa de Joe, saiu para fazer compras um dia e viu uma jovem mulher chorando, sentada sozinha no banco de um parque. Ela estava desolada e Claire se aproximou, perguntando se a jovem precisava de alguma ajuda. Depois de algum tempo, a triste mulher finalmente revelou que tinha acabado de ser abandonada por seu namorado, e o motivo era na verdade uma bênção na vida da jovem, um recém-nascido que ela carregava em seu ventre. O namorado simplesmente não aceitou aquela gravidez e expulsou a jovem de casa. Quando Elliot ouviu isso, as lágrimas lentamente começaram a encher seus olhos. Então, o que aconteceu? Ele perguntou com curiosidade. Os olhos do velho Joe ficaram distantes quando ele começou a se lembrar de sua amada Claire, chegando em casa com a jovem grávida. Eles a deram roupas quentes, serviram um café e fizeram de sua simples casa um abrigo para a jovem. Joe contou a Elliot que o namorado de sua mãe, no caso o pai dele, havia a deixado para morar com outra mulher assim que descobriu que ela estava grávida. Joe ainda explicou que a mãe de Elliot morou na casa do casal por mais de 5 anos, como se ela fosse a filha que eles nunca tiveram. Mas se ela morava com você, por que ela se mudou? Tínhamos uma casa maior. Elliot perguntou, ainda duvidando da revelação do velho Joe. Joe balançou a cabeça e disse que ele e sua esposa decidiram usar parte de suas economias para que a jovem pudesse fazer faculdade, já que o futuro de seu filho era uma preocupação constante para a jovem. Ela queria poder prover e ser um exemplo a ser seguido, então decidiu cursar administração de empresas. Enquanto a jovem estudava, Claire fazia questão de ficar com seu lindo bebê. Sua mãe se tornou uma empresária de sucesso, mas nunca esqueceu a Claire e esse velho aqui. Ela sempre enviava cartas e estava ao meu lado na cremação de minha esposa. Fiquei muito triste quando ela sofreu aquele acidente e morreu, meu jovem, explicou o Joe. Eu estava lá no funeral dela, mas quem notaria esse pobre velho, não é mesmo? Você se tornou um homem rico e bem-sucedido como ela sempre quis e fiquei feliz com isso, mas nunca pensei que você ia ficar assim. A essa altura da conversa, os olhos do empresário já estavam transbordando lágrimas e seu coração estava tão despedaçado quanto a casa que ele tinha mandado derrubar. Imediatamente as memórias começaram a surgir em sua mente e então ele se lembrou de sua mãe certa vez falando com carinho sobre um casal amoroso que estava por trás de todo o seu sucesso. No entanto, durante todo esse tempo, Elliot não tinha ideia de que ele estava falando sobre o velho Joe e sua falecida esposa. Totalmente consumido pela culpa, Elliot se ajoelhou diante do velho Joe e implorou pelo seu perdão. O empresário cogitou que tudo o que ele tinha acabado de ouvir não foi por acaso e que ele recebia as palavras de Joe como uma dolorosa lição que o fez se lembrar dos valores que sua mãe sempre o ensinou, mas que por conta da ganância estavam enterrados em seu coração de pedra. Ele chorou quando o velho Joe o levantou do chão e lhe deu um abraço. Eu juro por Deus que vou consertar esse meu erro, disse Elliot aos prantos. No dia seguinte, ele dirigiu de volta ao terreno e pediu que o velho Joe usasse suas habilidades de carpinteiro para construir uma placa, e nela escreveu a frase, em construção. Juntos eles fincaram a placa na propriedade de Joe, e naquele mesmo dia Elliot ordenou que seus homens começassem a construir uma nova casa onde estavam os escombros. Joe foi até o carro onde estava sua mala, e dela tirou um velho papel dobrado. Elliot ficou curioso para saber do
que se tratava. Então o idoso exibiu um desenho feito à mão. Essa era a casa dos sonhos da minha esposa. Está mal desenhada, mas era o sonho dela. Sei que é maior e tem mais quartos do que a casa que foi derrubada, mas a intenção é que no dia em que eu morrer, essa casa possa ser reaproveitada e se torne um orfanato. Elliot olhou o idoso nos olhos, apoiou a mão em seus ombros e disse: você terá sua casa e sua esposa terá um orfanato. A construção começou naquele mesmo dia. Os operários trabalharam sem parar e mais motivados do que nunca quando souberam de toda a história. Em 4 meses, uma nova casa estava de pé, levantada no mesmo terreno. De área construída era o triplo da casa anterior e o jardim havia sido todo renovado. Sem perguntar a Joe, Elliot ordenou que um quadro enorme com a foto de Claire fosse pendurado no salão principal da casa, uma homenagem à mulher que havia salvo a vida da mãe dele. Elliot presenteou Joe com esta nova casa e pediu perdão mais uma vez por ter sido tão arrogante e por ter ignorado seu passado e os princípios de sua mãe. Joe perdoou o jovem investidor definitivamente. Ele estava feliz por todo aquele acontecimento ter feito o jovem milionário abrir os olhos e olhado para dentro de si mesmo. Se você quiser saber de histórias passadas de sua mãe, você será sempre bem-vindo para visitar este velho como meu neto, não como um homem rico e cheio de culpa, disse Joe, causando um enorme impacto em Elliot, que nunca teve uma presença masculina de afeto em sua vida, apenas seus concorrentes nos negócios. Joe voltou para sua nova casa com o coração renovado e lá ele viveu uma vida modesta. Ele inspirou Elliot e ensinou-lhe que o dinheiro é importante, mas apenas um homem cínico sabe o preço de tudo e o valor de nada. Inspirado por seu mais novo avô Joe e avó Claire, Elliot construiu outros orfanatos em diversas cidades. Afinal, ele poderia ter crescido em um se Claire e Joe não tivessem dado uma chance para a mulher grávida que eles conheceram 30 anos antes. Elliot continuou sendo um empresário de grande sucesso, mas passou a usar boa parte de seus lucros para ajudar pessoas que não tiveram a mesma sorte de sua mãe. Se você gostou da história, peço por favor que deixe um like. Esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.